Olá, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Mais uma vez, estamos aqui. Hoje é um dia um pouco atípico, porque nós temos um padrão de dias a realizar normalmente esse CNV na prática, né? Comunicação violenta na prática. E hoje a gente, por conta de um feriado, a gente alterou a data. Então, a gente está numa data que não é a específica, mas dentro da semana e com o objetivo de que a gente mantenha a frequência, né, dos nossos conteúdos com materiais que sejam, né, que possam, de alguma forma, tocar a alma de vocês. Então, eu sou Sandra Luz, estou aqui com vocês, iniciando esse dia, né? E hoje a gente vai estar falando sobre prática CNV, né? São os nossos trazer isso para a prática. A gente usa o nosso CNV, vou repetir mais uma vez aqui, é uma abreviatura da comunicação não violenta. E muitas pessoas, às vezes, não conectam com o nome comunicação não violenta, porque acham meio estranho, né? Comunicação não violenta, e já fica achando que a gente está falando de grandes violências. Mas primeiro a gente estamos vivendo um período que a gente pode chamar até um pouquinho turbulento, né? Vamos minimizar a questão e dizer um pouquinho turbulento. Mas um período onde a gente tem se deparado, até por conta das redes sociais, com muitos conflitos familiares, né? Conflitos de relações, conflitos entre pessoas, entre gêneros, entre, né, essa diversidade de seres que habitam esse planeta. Esses conflitos, né, que são conflitos, de alguma forma, não são as grandes guerras que elas também estão acontecendo. A gente vai passar, a gente tem uma escala de conflitos que eles chegam a conflitos bem extremos, né? Mas os conflitos, hoje, a ideia é que a gente fala um pouquinho sobre esses conflitos que estão em graus, nem sei se eu chamo de leve, porque conflito sempre é conflito, né? Mas eles têm formas mais simples de que a gente consiga amenizar. E aí o estudo da comunicação não violenta, né, que é uma comunicação empática, ela busca exatamente isso, que a gente possa minimizar pequenos campos de conflito, evitando conflito, porque muitas vezes são desnecessários. Hoje uma palavra me surgiu logo cedo, que foi a palavra diplomacia. A gente sabe que existe uma profissão, que são os diplomatas, né? E depois me veio esse nome, diplomacia. Me lembrou muito essa coisa, um diploma, né? Alguém que detém, se ela tem um diploma, ela detém um conhecimento. Eu estou fazendo minhas observações aqui, né? E aí a diplomacia, ela vem como usar esse conhecimento de forma amenizar situações conflituosas, né? E muitas vezes a função desses diplomatas, né, que a gente conhece em graus altos de campo de Estado, né, de governos, estados, que fazem inter-relações entre países, inclusive. Por quê? Porque a função deles é apaziguar a paz, né? Poder fazer uma inter-relação, um relacionamento de que amenize os conflitos e que surjam propostas, ações, estratégias para que cada campo de atuação ou de conflito consiga se ver naquele campo, olhar para o conflito e, a partir dali, encontrar soluções. Então, o diplomata, ele é essa pessoa que faz essa inter-relação. E a diplomacia, ela também pode vir para o campo geral das pessoas. Muitas vezes a gente vai escutar a gente dizendo, fulano, não sei hoje, né? Porque uma geração se falava nisso, mas hoje eu não sei como funciona isso. Mas antigamente, já vou para antigamente,
uma pessoa que era muito educada, era até considerada, nossa, ela fala com tanta diplomacia, né? Então, eu não sei, talvez uma faixa de jovens que nasceram na era digital nem conheça essa palavra, né? Não sei se as inteligências artificiais já estão conectadas, mas já estou, olha a inteligência artificial, bota aí no teu, no teu hall de palavras. Então, e é um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode ter mais diplomacia para nossas relações sociais? E aí hoje eu quero falar especificamente de relações sociais na internet, nas redes sociais, né? Porque é onde todo mundo está vivenciando também relações. Nós temos relações em campos presenciais, né? De pessoas que a gente encontra em trabalho, de pessoas que a gente encontra em cursos, de pessoas que a gente encontra em bailes, em festas, né? Em eventos sociais de família. E temos aquelas relações sociais virtuais, né? Ou seja, hoje a gente, com a internet, com as redes sociais, né? Essa rede que foi crescendo, eu lembro que muitos anos atrás, algumas publicações como do Pierre Levy já falava desse mundo em rede, né? Dessas possíveis conexões, e a gente achava, eu sou como educadora, né? Ensinava em universidade, faculdade, a gente tinha muito isso, já estudava muito sobre esse mundo conectado, mas aquilo se parecia tão distante, e alguns autores lá do passado, eles realmente visualizaram o que está acontecendo hoje, né? Só que eu acho que eles não pensaram numa dimensão tão extensa de mundos conectados, né? De redes conectadas, de pessoas interagindo com outras do mundo inteiro. E aí a gente tem isso, é muito bom, sim, porque a gente consegue ter possibilidades maiores, né, de interagir, de aprender, de ensinar, né, de ver coisas que a gente, quando não existiam as redes, a gente não imaginava nem como eram, né? Então a gente às vezes via na TV, mas hoje a gente, até pelo virtual, você entra no museu e faz o passeio virtual lá, e já tem interações que você pode até falar com pessoas que estão lá naquele museu, né? Então, quase como um game. Então, a gente tem N campos de interação. E quando a gente fala de N campos de interação, a gente também tem conflitos nesses N campos de interação. Conflitos que como o Marshall Rosenberg traz, tem muito a ver com a questão de todos nós vivermos, e já uns mais antigos viveram mais, e outros que estão chegando agora vivenciando comunicações alienantes ou bloqueadoras. Está no livro do Marshall Rosenberg. E aí você pode dizer, mas por que você está citando o livro? Né? Eu estou citando uma fonte, gente. Não é a Sandra Lúcia que diz. É a fonte de publicação que nos traz esse conteúdo. E que tem muito a ver, porque é um conteúdo pesquisado, o autor se debruçou para mostrar o que é isso, como isso funciona. E isso, se a gente for pensar na comunicação, desde o tempo das cavernas, era a forma da gente, que era mais visual, se desenhava, né, ali nas cavernas, se desenhava a caça, o cara que caçou, ele fazia o desenho da caça que ele fez. Isso serviu até para as futuras gerações, porque tinha ideia do que se caçava, quais eram as armas, né? Então, serviu como iconografia para a gente entender aquele momento. E talvez hoje a gente tenha uma iconografia imensa, porque é um grande computador, né? Que agora a gente tem as mentes. Olha que interessante. Na caverna, a gente tinha escritos na parede, né, da caverna, nas pedras, e hoje a gente tem
mentes armazenadas em grandes computadores. Olha a diferença, e essas mentes vão ditar para gerações bem mais à frente o que eram essas mentes nesse momento, né? Porque a cada um se expressa, cada um vai estar falando o que sente, o que pensa, as suas necessidades nem sempre colocadas, que é o que o Marshall traz no conteúdo, quando as necessidades não são atendidas, a gente entra no campo da violência. Então, essas necessidades não atendidas, elas também vão estar ali brotando, né? Nos gritos, nas discussões, que está tudo dentro de uma nave-mãe de computador, né? Que a gente não sabe, espalhada aí pelas essas redes, por essas grandes empresas, né? E que vai servir, sim, futuramente para outras gerações que vão dizer: nossa, como essas pessoas pensavam, né? E o nosso desejo, o meu desejo especialmente, é que lá na frente, talvez essa nova terra diga assim: poxa vida, como eles eram conflituosos, né? Não somos mais. Então, essa é a grande esperança. É por esse caminho que a gente tem que pensar, não por pessoas que seriam mais conflituosas do que nós, vai dizer, eles eram brancos. Então, a gente tem que também visualizar que o futuro, né, lá, as gerações futuras, elas finalmente vão compreender o que elas passaram, desde situações de comunicações bloqueadoras, né, para uma comunicação que transforme a vida delas, que torne pessoas melhores. E a comunicação é o nosso veículo de informação e de poder levar ao outro nossa mensagem, né? Esse é o grande ponto, apesar que a gente também tem outras comunicações que não precisa ser verbal, né? Mas a gente tem sensorial, tem N outras formas de comunicação. O desenho também diz muito. E sobre as redes sociais, quando a gente está falando de práticas de comunicação não violenta, uma coisa muito interessante é a gente poder observar, Macho coloca, observa, sente, observa quais são as necessidades, a partir do que você está sentindo, quais são as necessidades que estão embutidas ali. Você sentiu angústia por ver aquela discussão, uma discussão que está rolando ali? Você sentiu feliz quando viu alguma coisa ali que conectou com você, uma música que conectou com você, né? Então, e aí ele puxa quais são as necessidades que você tem ali e também se há alguma coisa que te deixou em conflito e que é porque tem algo que precisa ser revisto, aí ele diz as ações, que é o pedido. Como eu posso melhorar isso em mim, né? Por que isso me incomoda? Esse é o grande segredo. E aí a gente começa a pensar em algo que seja diferenciado para a vida da gente, né? E aí a gente sai do campo de estar sempre relacionando com conflitos e pensando em coisas que possam nos motivar, nos levar para situações bem mais alegres, bem mais dinâmicas, bem mais produtivas, né? Então, que a gente não fique perdendo tempo em discussões, às vezes, desnecessárias. Inclusive, até em questões de reuniões, ou online, ou presencial, de empresas, aqui eu vou puxar a questão da empresas, muitas vezes perde muito tempo numa reunião não entrando no ponto principal. Então, a coisa fica rolando, às vezes, no problema e não na solução. E a solução não vem porque termina a reunião e não houve solução. Por quê? Porque centrou-se no problema. Mas tem que centrar no problema, sim, mas olhar o problema e começar a trabalhar o pedido, né? Quais são as necessidades embutidas ali? O produto começou a perder mercado. Mesma coisa. O que é que está acontecendo com aquele produto? Então, algumas estratégias é fazer uma pesquisa de campo, saber das pessoas por que não acolheram aquele produto. Isso a gente vê em empresas como a Coca-Cola, de lançar produtos novos
e tirar do mercado, porque aqueles produtos não tiveram uma disseminação e um aceite esperado. A gente vê carros hoje sendo produzido pelo próprio consumidor. Ele vai marcando ali o que é que ele quer. Eu quero um carro vermelho, eu quero um carro com a porta assim, eu quero que tenha isso, que tenha aquilo. Então, ele próprio constrói, e aí a empresa não tem desperdício, nem vai criar algo que não vai ter aceito, não vai ser aceito no mercado. Então, são estratégias. E essas estratégias são elaboradas por pensadores e por pessoas que se sentam brilhantemente com o objetivo de chegar a um ponto comum. E não discutir a causa de que ninguém está comprando, de que o carro é isso. Não pegar o carro e que aquele carro que já está, que não está tendo saída, começar a dizer, porque o carro está assim, porque o carro não sei o quê, porque o povo não é isso, porque o povo é aquilo. Não, gente. Quem é que vai comprar? O consumidor. O gosto tem de vir de quem? Do consumidor. Então, é chegar a fazer um checklist, saber do consumidor o que é que ele quer. Então, são formas, né, de que você vai comunicar e vai chegar a soluções sem tanto conflito. E a diplomacia, retomando a questão da diplomacia, é que a importância, se eu estou falando de diplomacia como pessoas que têm um conhecimento mais apurado no sentido de que eu penso antes de responder, isso modifica tudo. Eu vi essa semana nas redes sociais e achei muito interessante. Eu acho que eu não lembro quem era, mas é um comunicador e um especialista na área de inteligência emocional. Ele se referia sobre a inteligência emocional, que é você lidar com suas emoções, e a inteligência afetiva, né, que é você lidar com o outro, ter inteligência para lidar com o outro. E quando ele puxou a questão da inteligência afetiva, eu achei muito interessante, porque ele trouxe uma coisa que ele fala sobre, que tinha recebido, ele tinha discutido com um artista, e até conhecido, eu vou citar o nome da pessoa que ele citou, que é o Rolando Rodrigo, e que, por algum motivo, ele teve uma discussão com essa personalidade e mandou uma mensagem, assim, sabe, dizendo um monte de coisa para a pessoa. E aí a pessoa responde, não sei se foi uma mensagem, um e-mail, não lembro, e a pessoa responde da seguinte maneira, dizendo: eu comecei a fazer a leitura do conteúdo que você me mandou, né, da mensagem, e percebi que você estava em estado alterado. E aí ele diz: não li o restante, mas te amo muito. Esse pessoa que estava contando a história, gente, eu não lembro quem era. Tá aí na rede, uma hora que eu lembrar, eu cito para vocês o nome da pessoa. Esse especialista, ele disse que ele foi um aprendizado para ele. E essa é a grande importância quando você cai as fichas, quando alguém te fala alguma coisa de forma educada, diplomática, né? Porque essa personalidade, ela não entrou em conflito porque ela disse, ele está em estado alterado. Estando em estado alterado, ele não me escuta. E aí, o que é que ele diz? Não, nem ouvir mais, porque eu não vou me contaminar com uma fala que não é o seu eu verdadeiro. Então, ele disse, eu não escutei, mas só posso te dizer uma coisa, te amo. E aí, o que é que ele faz? Comunicação empática. E, né, tipo assim, cara, eu te amo. Né? E aí ele puxa a questão da comunicação empática. E aquilo quebrou o outro. Né? Quando o outro diz... E aí ele inclusive disse, eu caí nos prantos, porque eu tinha sido grosseiro, né? Eu estava fora de mim, e esse fora de mim, que é os grandes conflitos vêm desse estado, seu estado alterado, que você não pensa, né? E isso é muito importante, a diplomacia nesse sentido, de se alguém te vier com muita agressão, você não revidar, mas simplesmente você dizer, respirar,
Se for difícil respirar, toma uma aguinha. Não responde na hora, principalmente em campos de rede social. Esse é o grande coisa que você olha assim, você nem enxerga o que está lendo, gente. Jura você, muitas vezes você não enxerga. Você leu errado, inclusive. Aí você, a sua mente já entra num conflito incrível e você quer responder a toda. Para, faz como esse ator, esse apresentador, deixa lá no cantinho e diz, nem vou olhar agora. Porque também eu não posso entrar nessa energia, porque a energia chegou com força. Então, eu tenho que dar um tempo para depois que esse tempo passar, com muita diplomacia, eu responder. E, então, essas são situações que a gente tem que entender na rede social. Até que ponto a gente pode explodir de uma vez só, e não faz sentido explodir, porque quem está do outro lado é um ser como nós, um ser humano, que naquele momento existe alguma necessidade não atendida. Né? Se ele vem para você com toda a agressividade, é porque ele está querendo ser escutado, tem algo que ele quer te fazer um pedido, tem um pedido ali. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, sabe, gente? Não revidar, e isso é um ponto. Então, há conflitos também nas redes sociais, nos grupos, né? Então, aqueles grupos, grandes grupos, onde todo mundo se alinha e chega ali no grupo porque compreende que, não, esse tema, isso tem a ver comigo, eu quero estar nesse grupo, e vai todo mundo para o grupo. Mas as pessoas que estão ali, até nos grupos pequenos, grupos de 20 pessoas, vamos botar esses grupos menores, todas conhecidas. Mas pode acontecer que algumas nunca interagem, né? E muitas vezes isso pode incomodar aos que interagem mais. Isso acontece, já estou dando casos reais aí de coisas que acontecem. E esses que se incomodam, eu já vi situações dos que se incomodam dizer, vamos botar, quem não está falando é melhor sair daqui, né? Vamos tirar, cancelar, não sei se é a palavra que usa, né? Vamos retirar do grupo. Mas eu fico pensando, sabe? Aquelas pessoas foram para ali porque elas queriam estar ali naquela presença, né? Mas muitas vezes elas não estão interagindo porque elas não sentem necessidade de interagir, mas se elas não saíram ainda é porque há algo que as conecta aquilo ali. E aí eu vejo quando você diz vou expulsar, sem dar nem tchau a pessoa, retiro do grupo, eu vejo isso como um ato de violência. Que você não olha o outro, né? Você não entra em ressonância do que, ou de chegar para esse outro no individual e dizer, está acontecendo alguma coisa, você está bem de saúde, você ainda quer estar conectado com a gente, né? Seria tão importante você também interagir, e se a pessoa disser, não, eu nem venho aqui, eu pensei que estava dando silencioso, aí você diz, então, meu amor, estamos pensando na possibilidade de você se retirar, porque se não está fazendo sentido para você, talvez não seja interessante você permanecer. É esse tipo de diplomacia que a gente tem que ter, sabe? E não ouvir, como às vezes eu escuto em algumas redes, que a pessoa diz assim, esses P estão fazendo o que aqui, né? Então, e aí vem com grosseria, gente, sabe? Então, muitas vezes, às vezes, as pessoas chegam e dizem, tu só quer ser a iluminada, né? Só quer ser a puritana, boa. Não, eu acho que a gente tem que entender que o outro é um ser humano como nós. E ele vai ter os conflitos dele, né? Tem coisas que estão acontecendo com ele que eu não posso descartar. Né? Não existe descarte. E as redes, elas nos provocam com as suas comunicações bloqueadoras dessa forma, porque isso é comunicação bloqueadora. Eu não ouvi nem o que o outro está sentindo, não chegar para ele e dizer, está algo acontecendo? Não é isso? Então, eu achei importante, assim, como não é um exercício prático, mas trazer essa prática desse olhar. Hoje eu estou só eu e a Lu. Lu
presença constante, é muita gratidão ter a Lu sempre perto. E eu vou trazer uma figura, também um desenho, que não sei nem se eu recortei muito ele hoje, mas deixa eu ver se eu consigo botar aqui, porque esse desenho hoje eu passei para algumas pessoas pelo Zap. Ai, gente, deixa eu ver aqui. E que traz um pouco essa questão da empatia pelo outro. Vamos ver se consigo vir sem. Vai estar com tudo, porque eu fiz uma cópia aí bem. Veio com tudo, gente. Até que onde eu tirei. Não sei se que tamanho está aí para vocês, mas o que tem aqui é o seguinte: é um lixeiro na rua, um cachorrinho e uma pessoa conversando com esse cachorrinho de rua. E a pessoa diz o seguinte, tá? E saiu num lugar chamado Revista Conexão Literatura. E o cachorrinho diz assim: por que você é bom com a gente? E a pessoa responde: a vida é curta demais para desperdiçá-la sendo mal. Eu achei isso muito legal. Lu, você está conseguindo ver a imagem? Sim, tô. Certo. Ficou muito pequenininha? Não, ficou bom. Tá bom. E olha que interessante, né? Um animalzinho está ali sofrido. Por que você é bom com a gente? Porque nem todos são, né? Tem gente que nem olha esses animais de rua, tem gente que tem raiva desses animais de rua. E aí ele disse: a vida é curta demais para desperdiçá-la sendo mal. Eu acho que isso aí conecta muito ao Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, sabe? Não é pela questão do animal em si, mas a fala: a vida é curta demais para desperdiçá-la sendo mal. Eu acho que isso aí diz tudo, né? Eu acho que é nesse sentido. A vida realmente é curta, apesar que a gente imaginava, vamos viver muitos anos, ninguém sabe, né? Então, mas a grande questão é por que desperdiçar a vida olhando as coisas, não olhando de forma bela, né? Por que desperdiçar a vida fazendo o mal a pessoas que não te fizeram nem mal, né? O caso dos animais, né? Então, eles não estão na rua porque querem, né? Foi a vida que colocou eles ali. Então, assim, não é o querer deles. Então, e muitas vezes você dá o desprezo, e há outros que, inclusive, gritam, chutam, né? Cancela, cancela, cancela. As coisas que eu não gosto muito de cancelar para o universo. Mas, assim, isso é uma coisa extremamente importante para que a gente. O exercício, hoje é um exercício para prática em casa, né? Para vocês refletirem no final de semana. Por que desperdiçar a vida sendo mal? E aí, se você está no campo que você diz, eu não sou mal, então parabéns, né? Porque o mal que eu estou falando pode ser até um pensamento, né? E às vezes é um pensamento até numa rede social, que você está vendo uma cena ali, né? Alguém que está contando uma história, o lado dessa pessoa e o outro lado só está recebendo, tá sem defesa, vamos dizer assim, e todo mundo conecta por um lado e todo mundo estraçalha a pessoa que nesse momento está sem as devidas defesas e sem fazer a colocação exatamente do porquê que fez, seja lá o que for. E se fez, seja lá o que for, onde está o nosso campo de empatia, de tentar entender? Há um distúrbio nessa pessoa, tem algo que ela precisa melhorar nela. Porque quando a gente descarta e não olha, por isso que existe uma coisa chamada justiça restaurativa. Porque não é só o descarte, né? E essa pessoa não pode melhorar, ou não podemos fazer ela, pelo menos, refletir sobre o que fez. E se ela não pagar, vamos dizer, de forma, num melhoramento para ela, mas que ela possa pagar de forma a contribuir. Por isso que a justiça restaurativa muitas vezes faz a pessoa pagar um ano inteiro de cesta básica para a instituição, tem que fazer algum ato voluntário ou involuntário
mas do bem. Que aí ela também paga no campo da justiça de forma a contribuir para alguém, né? Que aquele que vai estar recebendo, eu conheci um caso desse, de uma pessoa que tinha um vigilante dando uma instituição, essa pessoa trabalhava na instituição, o vigilante também, e o vigilante era uma pessoa de cor, e esse senhor, era um senhor, ele foi muito grosseiro com o vigilante, inclusive chamando, né, de negro, aquela coisa toda, que você já conhece, as histórias são bem comuns, são comunicações bloqueadoras, né? E, e a pessoa e o vigilante tinha bastante testemunha, entrou na justiça e ganhou, né, contra esse senhor, que o senhor dizia, bota na justiça que eu sou importante, que não sei o que, não sei o que lá, né? Mas, mesmo com a importância dele, a justiça fez com que ele fizesse, durante um ano, uma entrega de cestas básicas numa instituição de caridade. E esse período que ele começou a fazer, eu acho que com 6 meses desse período, ele conectou com aquilo, sabe? Foi muito importante para essa pessoa, porque esse senhor começou a conectar, era um asilo de idosas, bem, bem velhinhas, e ele começou a perceber, a sentar ali, ver aquelas, conversar com elas, então ele ampliou, sabe, um pouco a mente dele, e por isso que a gente fala, às vezes, um processo de justiça restaurativa, porque se você simplesmente isola aquela pessoa e diz que ela é do mal, ela não presta, ela não vai melhorar, né? E quando você aplica uma legislação, já estou falando dos casos extremos, né? Aplica uma legislação e que ela tenha que, no mínimo, contribuir, né, para o social. E eu lembro que ele me colocava, né, esse senhor, e quando ele as cestas, quando ele ia levar, os sorrisos de quem recebia mudava ele completamente, né? Porque, inclusive, aquelas pessoas nem sabiam por que ele estava fazendo aquela doação, né? Mas o que é que tinha provocado para ele fazer aquilo durante um ano. E que era tão bom que as pessoas fizessem, né? Não precisasse fazer pela justiça, que seria tão bonito, né? E ele recebia tanto amor daquilo, daquele ato, as brincadeiras, mas ele recebia, era recebido tão amorosamente que eu acho que de verdade alguma coisa mudou nele. Então, são essas coisas, né? Então, é a gente abrir o campo, a mente, para entender que quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando de uma comunicação que ela seja empática, principalmente porque o processo de comunicação são relações, né? E sendo relações, a tendência ela pode ser umas relações empáticas, do ir, dar e receber, o ir e vir, isso é uma comunicação boa, mas ela também pode encontrar pontos onde ela vai travar, né, a relação. E esses pontos de travamento, a gente vai ter que, estou trazendo já na metodologia, entender qual é o sentimento que provocou aquele ponto, né? O que aconteceu ali naquele momento, qual foi a palavra-chave que provocou uma ira, uma discussão, né? Então, no caso desse senhor com esse vigilante, foi bem claro, foi as palavras ásperas que ele usou com o vigilante, que estava na função dele de fazer um pedido que, a partir de uma empresa, a empresa disse, todo mundo tem que andar por essa porta. E a pessoa diz, não vou andar pela porta e acabou, né? Então, vem com aquela arrogância, mas essa arrogância a gente sabe que ela já vem com essa pessoa. Mas essa pessoa, que também é arrogante, tem necessidades não atendidas. Tem algo nela que não está funcionando bem. E ela, quando chegou ali, ela agrediu o outro, por quê? Porque ela não estava no seu estado normal, com certeza. Tinha vindo de alguma discussão, tinha vindo de um dia muito ruim, né? Só que a questão da violência contra o outro, principalmente nessas esferas que a gente conhece
de diminuição do outro, isso não é só um conflito, ele entra também no outro campo da agressão, que é muito mais sério, né? Então entra no campo que é o campo do preconceito, né? Que são coisas que precisam ser colocadas na mesa, discutidas e revistas, né? A gente precisa crescer a cada dia, porque é quase uma infantilidade as pessoas se aterem a classificar pessoas, né? Isso é tão feio, mas só que elas não percebem que é feio, elas acham que é o certo. Por quê? Porque durante muito tempo foi implantado na mente dela, através de TVs, através das igrejas, através da família, né? De todo esse campo social, de que existiam classes, né? E que aquele mais simples não pode estar andando de um avião que está andando com um fulano de classe elevada, né? Que uma pessoa loura não pode caminhar com uma pessoa escura ou com uma empregada da casa de fulano. Então, isso tem que quebrar, sabe? Tem que quebrar. De dizer assim, ah, não posso dar carona a fulana porque ela é servidora da casa de ciclano, não vai andar no meu carro. É loucura, parece loucura, mas são coisas que a gente sabe que existem, né? E que está vindo aqui, ó. As palavras são janelas ou muros. Eu estou aqui com a página escrita palavras são janelas ou muros. Então está vindo, está chegando as informações. E já que eu estou com a página aberta aqui, vou ler isso aqui para vocês. Duas palavras me condenam, me julgam e me afastam tanto. Antes de partir, preciso ouvir. Disseste aquilo, no entanto. Aí eu fico pensando nesse vigilante, quando escutou aquelas palavras, ele também poderia ter dito: as suas palavras me agridem, né? Algo assim. Talvez fosse a comunicação não violenta requeresse isso. Você não percebe que a forma como você me trata me faz mal, né? E talvez isso amenizasse a situação, né? O outro conseguisse perceber nessa história. E aqui até diz: disseste aquilo mesmo, né? Antes que me defenda altiva, antes que fale por mágoa ou medo, antes que erga um muro de palavras, diga: será que eu ouvi isso mesmo? Então, a Ruth Berbemer ainda traz a questão de que muda teu campo. Você está dizendo isso mesmo, né? Como se dissesse assim, você está me chamando pejorativamente. É isso que eu estou ouvindo? Você tem certeza que é isso que você está dizendo de mim? Então, acho que isso quebra também, né? Dá aquela quebrada. Palavras são janelas ou são muros? Nos condenam ou alforriam? Quando eu falar ou quando escutar, que a luz do amor irradie. Preciso dizer certas coisas que tanto importam para mim. Se por acaso eu não for clara, ajudarás a me libertar, enfim? Se eu pareci criticar-te, se achaste que não nos damos, tente ouvir em minhas palavras sentimento que compartilhamos. Eu estou aqui na poética da comunicação não violenta. Lu, você quer falar, Lu? Porque hoje eu estou inspiradésima, né? Nossa, eu achei muito, muito lindo esse texto. Esse, é um poema, né? É, E, e essa transformação, né? Porque ele chegou, não se sabe, para ele chegar nesse ponto, ele deveria estar com um conflito muito grande dentro dele, né? Você vê, e ele chegou com toda, né, arrogância. Ele ofendeu a hora que alguém deve ter falado, não, chama a justiça. Ele, não, eu mando, ali são todos meus amigos. E ele teve que acatar, né, uma ordem acima, aonde que ele achava que ele mandava, ele não mandou. E aí, você imagina, eu fiquei imaginando aqui como que deve ter sido
a primeira cesta que ele foi levar, porque ele foi na arrogância, né? Praticamente assim para jogar mesmo. E chegou e foi acolhido com todo amor. O que que o amor não faz, né? E o amor transformou ele. Eu fiquei aqui imaginando a situação, a cena, né? Ele todo arrogante para cima de uma pessoa que era abaixo, na cabeça dele era abaixo dele, por ser um servidor, né? E como se a pessoa negra fosse diferente de mim, de você, como se eu fosse diferente de qualquer um. Ninguém é diferente de nada, né? E aí ele foi tão arrogante, né? Leva na justiça, lá são todos meus amigos, eu vou ganhar. E não ganhou nada, e perdeu, e ganhou foi muito. Ele não ganhou nada e ganhou muito, que ele transformou. Então, às vezes, eu acho que é necessário você cair para você olhar em volta, porque você não está olhando, né? É igual a girafinha, né? Agir, né? Você só olha quando você está lá em cima e às vezes você tem que olhar quando você está lá embaixo, né? É, é, é os dois. Você muda quando você está lá embaixo, né? Para você olhar para cima de maneira, olhar por cima de maneira diferente. Foi o que aconteceu. Eu achei muito linda essa. Não é uma história porque é um fato real, né? Sim, é um fato real. Essa pessoa, talvez na quinta vez que ela foi, me convidou para ir. Iria comprar a cesta básica e aí perguntou: gostaria de ir comigo fazer a entrega da cesta? Aí eu disse: vamos sim, vamos. E eu fui com essa pessoa, né? Até um senhor. Eu fui com ele e eu adorei aquele espaço, sabe? Era um espaço de só tinha idosas, uma casa de só moravam idosas. Visitei, elas me mostraram todos os quartos dela. Então, cada quarto tinha, nossa, tinha um espaço, tinha várias camas e cada uma tinha o seu cantinho, sabe? Aquilo me chamou muita atenção porque foi me mostrar é, as fotos que tinham na mesinha. Cada uma tinha uma mesinha e essas mesinhas diziam muito de cada uma delas. Eram só senhoras que estavam praticamente abandonadas pelas famílias, né? Então, viviam nesse abrigo. Mas era tudo muito arrumadinho, cada um tinha os seus lugares, mostraram o refeitório. Então, eu própria me senti bastante acolhida, né? Então, eu fico imaginando também. E ele já fez o convite, porque talvez ele já estava começando a ficar bem integrado aqui, ele queria mostrar também, né? Disse: olha, eu estou vindo trazer mesmo, eu tô mudando, né? Estou mudando. E queria que você conhecesse aquelas pessoas. Aí eu fui também com ele conhecer, sabe? E você E imagina é um assim, lugar muito amoroso. eu imagino assim, a qualidade da primeira cesta deve ter sido a mais baratinha, mais, né, tudo. E depois eu imagino, eu Com fico raiva, imaginando né? A tudo, primeira deve ter sido de muita raiva, muita raiva. embutido. E chega lá assim, aquele amor, porque elas não são umas pessoas assim, nesses lugares não tem tanta visita, então cada um que vai lá é muito especial. Então ele foi muito bem acolhido e eu acho que ele não estava acostumado a isso. Eu fico imaginando tudo isso, como que o amor transforma, né? Como que, né, ele começou a ver o mundo a partir dali. E eu fico imaginando as últimas cestas, se ele continua ainda, tá? Talvez até continue. Eu não, eu sei que com um ano terminava, né? Porque essas cestas elas são entregues e lá ele recebe um documento e tem que voltar na justiça. No dia que ele faz a entrega, ele tem que pegar o Uber, seja lá o que for, o carro, e lá no tribunal para que seja entregue também ao juiz, sabe? Tem todo um protocolo. Sim, mas eu acredito assim que a pessoa que você conheceu Sim, ele antes e depois, você foi vendo o processo. Com certeza ele não parou ali.
Não Eu não parou. sei, porque depois fui perdendo contato, era de um setor que trabalhava comigo, depois a gente ficou em setores diferentes, eu não sei te dizer, essa percepção eu conto porque eu vi acontecer, né? E você sai de uma comunicação bloqueadora, que é da arrogância, né? Porque você está bloqueado, você não enxerga. E, então, o que a gente chama de uma justiça restaurativa, eu vejo isso também como justiça restaurativa, você integra esse cara para ele ir no campo e perceber a melhor forma dele aprender é lidar com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, pessoas de cor, né? Para que ele comece a entender que aquilo que ele fez não faz sentido, né? É completamente bloqueador para ele, para o mundo, né? Para a energia própria dele. Então, essa forma de você. E aí, quando eu digo, não é só pegar aquele, usar ele em julgamento, né? Julgar e dizer que ele não presta, que ele não é isso, você não vai conseguir fazer ele melhorar. Ele precisa de se possível, ser só, se ele não puder ser restaurado mesmo, mas se ele puder ser restaurado, né, como pessoa, fazer todo esforço para isso. E como você começou falando sobre as redes sociais, e é o que está acontecendo, né? Às vezes acontece um fato e você julga por uma palavra, uma imagem, só que a gente não sabe o que aconteceu desde lá do começo daquela história, porque lá tem uma história que é longa, não é aquele momentinho de 3 segundos, 20 segundos, 1 minuto, não, a história não é aquela. Tem todo né, um desenrolar ali atrás. E está tendo muito esse cancelamento, julgamento, e tem que tomar muito cuidado com isso também, que está se tornando violento demais, né? A comunicação não violenta teria que ser colocada ali, mas está muito pesado ainda, muito denso e tem que achar uma brechinha para entrar ali, porque o julgamento está muito grande, isso está destruindo famílias, pessoas, às vezes tem crianças envolvidas, pais, pessoas idosas, Exato. é, e depois que caiu na rede, foi para o mundo, acabou, né? Muito perigoso, está sendo muito perigoso essa enxurrada de julgamento e de juízes sem entender o processo inteiro, né? Exatamente. E é isso que no que a gente chama o capítulo 2 do livro da comunicação não violenta, né, eles chamam comunicação que bloqueia a compaixão. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? Vem aquela cena, que é a cena que vai para o ar, né, que todo mundo vê, daquela cena, tudo é julgado a partir daquela cena, e é como você diz, o que veio de antes, ninguém sabe do que se tratou, mas a cena é aquela e o julgamento vem geral, né? Milhões de pessoas julgando pelaquela cena. E aí, mas o que provoca ter sido aquela cena? Exatamente o tipo de comunicação que está sendo imposto para a população. Ou seja, N outros canais, N, eu vou dizer assim, né? Como é que eu não quero chamar o nome, né? Mas eu quero dizer assim, N apresentadores ou interlocutores de empresas de comunicação, a melhor forma de dizer. Então, assim, essas pessoas que estão na mídia, e atuam na área de comunicação, jornais, revistas, rádios, tarará, né? Então, elas têm um compromisso maior com a população e aí elas acham que o compromisso maior é fazer o estardalhaço de uma cena, né? E fica multiplicando aquela cena, repetidamente. O que é que acontece com o mental das pessoas? Elas começam a achar que aquilo é verdade a partir daquela cena. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Essa é a comunicação que bloqueia, porque você perde o espaço para ver o todo.
E, de repente, muitas vezes, um julgamento desse pode levar pessoas a situações agravantes, né? Porque não houve, não tem a compaixão de tentar olhar o outro sem o julgamento. Então, parece que a gente está, em alguns momentos, pode estar vivendo aquelas cenas daqueles filmes bem antigos como é que eu chamo? Sei lá, de Roma, antigo, né? Que tinha aquela pessoa era jogada ali, era julgada por milhões e condenada. Então, esse é o grande perigo. Na comunicação não violenta, só puxando o capítulo 2, para a gente fazer o alinhamento, o autor fala sobre juízos morais, que a gente tem muita coisa de julgar a partir dos juízos morais, o juízo moral no sentido de que dentro do meu padrão de moralidade aquilo está errado, então eu já julgo, né? Ou do padrão da minha religião aquilo está errado, então eu já julgo. E ele tem os juízos de valores, né? Aquilo que eu valorizo também. Então, eu julgo também. Dentro do meu valor, aquilo está fora do meu padrão de valor, aí eu também julgo. Então, é bem interessante porque a gente começa a entender, né? Eu vejo aqui ele falando que um poeta, Rumi, diz assim, além das ideias de certo e de errado, existe um campo. Eu me encontrarei lá com você. Então, além das ideias do que é certo e do que é errado, existe todo um campo a ser analisado. Né? Não é o meu pensamento, nem o seu pensamento que está correto, muitas vezes, porque a gente está com nossos padrões, né? Padrões que trazemos de nossas raízes, visões. Quando esse colega meu, ele chama uma pessoa de cor, de cor negro, tarará, então, e ele se acha no padrão de branquitude, né? Como se diz, elitizado, ele cria um padrão mental e ele entende aquilo como um padrão, que é um padrão de uma comunicação alienante, criada dentro de um campo que era chamado aristocrático. Né? Então, vem lá de trás. E aí, essas quebras também, para sair dessa comunicação alienante, ela requer um N quebras de muros, para que você consiga atingir, olhar o outro e dizer, é outro eu, né? E aí eu tenho que olhar com mais cuidado. Então, mas isso são processos, né? Esses são processos, isso é muito bem colocado na publicação, no conteúdo, e provavelmente nós estamos em janeiro já pensando em cursos, então vocês vão ver isso com mais detalhe, e o quanto é violento o julgamento, né? E aqui ele até coloca, classificar e julgar as pessoas é um estímulo à violência. Que é exatamente fazer, criar padrões, fulano esse é assim, se esse está desarrumado é assado, né? Então, a gente cria padrões, inclusive nas redes sociais, a gente cria padrões, né? Quer estar sempre com o cenário mais incrível possível, cheio de luzes, né? Porque aí você vai parecer ser, vai usar a máscara de que você tá bem, né? Socialmente, tarará. Então, são padrões. São padrões que a sociedade coloca como o padrão que tem que ser, né? E aí, uma hora a gente vai ter que pensar se todos esses padrões fazem sentido, pode até fazer, mas contanto que você não esqueça da comunicação empática, né? Não esqueça do seu eu interno conectado ao outro o eu, né? A quem está ali na tua frente, que está ali em busca de conhecimento, que está ali se integrando aquilo que você está falando, porque está confiando, né, naquilo que você está dizendo, e que você não seja só uma fachada bonita, né? E que é importante, sim, a partir do conhecimento, você conseguir relacionar e observar, né,
tirando seus padrões já reconhecidos de valorização, mas reconhecer dentro dessa pessoa. Ela está falando a verdade? Ela conecta comigo de verdade, né? Ou eu só estou em busca desse deslumbre de cenários incríveis, para dizer que eu também sou mais um que faz parte disso, e vou sonhar que isso também, a grande realidade é essa. Ai, hoje eu estou filosófica, completamente conectada ao Márcio Rosberg, e é isso. Às vezes eu faço uns desenhos, e aí vou botar tão isso aqui, acho que dá para vocês verem. Olha que gracinha, gente. É só essa figurinha. Essa figurinha com o coração. É isso, gente. É sobre isso. Conecte a partir do coração. Não mais do que isso. Então, Lu, eu acho que hoje já foi bom por hoje. É, quem está assistindo, gratidão se você está aqui acompanhando, se chegou até esse final de conteúdo, muita gratidão, seja bem-vindo ao canal, esteja sempre por perto, que a gente está sempre trazendo coisas novas. Eu espero que conecte com vocês, quem está aqui passando pelo nosso canal. Gratidão a Luque pela presença, mais uma vez está aqui acompanhando presencialmente, e você que não está aqui acompanhando, quiser acompanhar, vê aqui nos nossos canais, solicita da gente o link e vem também fazer parte dessa grande família de pensadores, né? Porque é o que a gente precisa hoje, é de pessoas que pensem, né? E que transformem esse mundo que entra no, eu não vou chamar de violento, vou chamar de bloqueador, né? Para que a gente possa ter conexões mais amorosas, mais porque o caminho que se a gente segue por esse caminho, não precisa nem dizer o que, é que vai dar, porque vocês já estão vendo. A gente já chegou no campo onde essas coisas já mostram onde elas levam, né? E aí o que, é que a gente precisa? Precisa refazer esse caminho, ou pegar, vamos dizer que o caminho está todo esburacado, a gente começar a planificar esse caminho, né? Com pensamentos, sentimentos e ações que modifiquem tudo isso, que engrandeçam muito. E tudo depende de nós, tá, gente? Não tem ninguém de fora que resolva, não. É nossos pensamentos, é nossos comportamentos, é a forma como a gente age que altera se falamos em energia, altera o campo. Lu, tudo tranquilo, Lu? Tudo. Hoje foi muito bom, Sandra, porque foi falado de um assunto que está muito, né, assim, muito em pauta, né, assim, e foi falado de uma forma leve, né, e é necessário rever as nossas atitudes, principalmente de julgamento de coisas que vemos na internet. É muito sério, está levando pessoas a se destruírem por 1 minuto de visualização, 30 segundos de visualização. Só que existe uma história por trás, e geralmente essa história é uma história de muito tempo, muitos anos, muitos meses, mas não é uma história de 30 segundos e 1 minuto. Temos que tomar cuidado que tem vidas, né? E nós estamos mexendo com vidas quando a gente julga. Não está mexendo com 30 segundos de imagens. Aquela imagem foi feita com 2 vidas, 3 vidas, algumas vidas que têm vidas conectadas a essas vidas. Então temos que tomar muito cuidado. E foi muito, muito importante você ter abordado esse assunto coligado com a comunicação. Muito bom. Parabéns. Gratidão, Lu, gratidão mais uma vez. E, pessoal, vocês que estão assistindo, divulgue nosso conteúdo, aperte o sininho para receber conteúdos toda vez que estou postado, e também assine o canal, para que a gente possa ter espaço aberto para trazer mais conteúdos. Eu sempre estou colocando a questão do assine o canal, porque para que a gente possa fazer lives ao vivo,
né? E poder deixar o conteúdo para que vocês possam curtir depois. Eu tenho que ter um número X de usuários, então por isso que a gente está incentivando, né? E pedindo esse apoio e colaboração para que a gente possa realmente desenvolver mais conteúdos. E é isso. Gratidão e até o próximo encontro.